E, novamente, o Flamengo falhou nisso, sabe-se lá quem vai enfrentar na próxima fase e vai decidir fora de casa, já resolvido. Vai estar no pote 2, não tem jeito. Então, assim, é essa mentalidade que tem que mudar. A gente começa falando desse meio de campo, queria que você pontuasse as atuações do meio de campo. Eu particularmente gostei muito do Alan. O Alan foi ali o melhor do meio de campo, né? Se a gente imaginar que o Gerson não estava bem, não sei se é algum problema físico, né? Lembrando que ele saiu aí, colocou uma bolsa de gelo no jogo contra o Palmeiras, lá ficou com dores, o joelho inchado, né? Inflamado depois daquele jogo lá no Allianz Parque. O Gerson ontem não estava bem, não rendeu, né? E o Arrascaeta, como o André pontuou aí, não fez nada, né? Praticamente foi nulo aí, ainda conseguiu tomar um cartão amarelo por simular 2 pênaltis. No segundo, o árbitro foi lá, perdeu a cabeça, ele estava pendurado e desfalca o Flamengo nesse primeiro jogo das oitavas. E o meio, ele depende muito, né? Do Arrascaeta e do Gerson, principalmente quando o Gerson atua ali como segundo homem, né? Na ausência do Pulgar e do De La Cruz. Eu esperava mais do meio-campo. O Felipe Luiz ele ficou surpreendido, né, com a forma que o Tátira veio jogar. Ele, inclusive, na coletiva falou que tinha uma linha de 5, às vezes tinha linha de 6, tinha linha de 7. E o Felipe ele tem que ter um repertório, né, para enfrentar essas equipes que vão atuar assim fechadas contra o Flamengo. E sabendo disso, né, os adversários, que o Flamengo tem uma certa dificuldade, faltou ali infiltrar, faltou aquele passe, né, quebra-linhas que a gente não viu. Aliás, a gente viu muito pouco. Em certos momentos, a gente via muito chuveirinho na área. Né? Um time como o Flamengo fazendo chuveirinho na área, né? Não, só pelo fato do Pedro estar dentro da área não quer dizer que vá dar certo. E a maioria das jogadas, o Deportivo Táchira conseguiu se defender muito bem. Então vi um meio-campo pouco produtivo do Flamengo, com o Gerson mal, a Arrascaeta mal, e a gente não tinha peça de reposição no banco, né? Até por isso o Flamengo está no mercado para contratar aí um novo meia. Então foi bem aquém, né? Não só a atuação, mas também o meio-campo do Flamengo, que foi pouco produtivo, na minha opinião, ontem. André, o torcedor está muito chateado e ele está pegando a referência do melhor time da primeira fase, que foi o Palmeiras, né, para trazer como exemplo de como se deveria ter feito uma primeira fase. Eu concordo com essa comparação. Eu acho que o Flamengo teria, não sei se usar essa palavra obrigação, mas é para atropelar nesse grupo. E aí o que a gente vê claramente que tem de diferente é a parte física desses dois times. Eles rodam bastante, o Abel também roda muito o time por lá. O Flamengo também faz isso. Agora, a diferença é que eu acho que o Felipe Luiz ele tá indo por um caminho que outros treinadores já foram, André. São muitas desculpas, cara. É o adversário que tá retrancado, é o gramado, enfim, o Felipe Luiz ele se especializou em dar desculpas. Isso que o Rafa Melo falou sobre o modelo de jogo do Flamengo já deu. Ele tem que trazer algo de diferente. Eu queria sua opinião sobre isso e principalmente, por que esse time tem tanta dificuldade de finalizar? Por que a gente assistindo o Flamengo, a gente se irrita tanto com o excesso de toque de bola, André? É característica, né? O próprio Felipe falou isso na coletiva. Característica dos jogadores. São jogadores que não são de finalizar, de abrir o chuta. Não são. São jogadores que preferem tabelar, criar a melhor jogada e finalizar com uma certa liberdade, mais próximo do gol, com mais chance de acertar. Né? Ele falou: o jogador fica desconfortável, é medo de errar. E no Flamengo isso é muito grande, né? Porque torcida também pega no pé e tal. Então, assim, o Alan foi muito corajoso, porque ele nem é de marcar gols. Tem um gol na carreira, até onde eu sei. Então ele nem é de marcar gols e tava tentando, tava arriscando, tava buscando justamente porque sabe que precisa mostrar serviço. Talvez às vezes cai no pé de certos jogadores que acham que não precisam provar mais nada, né? E aí prefere. E é aquela coisa, não, mas o time é muito bom, o time cria muito, então vamos insistir aqui, vamos continuar tocando entendeu? Às vezes um time mais limitado, o jogador arrisca mais. Pô, não vai entrar aqui tocando vai ser difícil, não vamos conseguir, vamos chutar, né? E eu acho que assim, se criou uma cultura no Flamengo de que a fase de grupos é algo protocolar.
né? E que o importante, você vê a entrevista do Léo Pereira depois do jogo, falando, não, a gente só pensou em ganhar o jogo e se classificar. Se desse para ser primeiro e tal, tudo bem, mas o importante era se classificar. E a gente vê que, assim, tudo bem. O Botafogo conseguiu ano passado, decidindo tudo fora, até, né, até a final, obviamente, jogo neutro, campo neutro. Ser campeão é possível, mas o Flamengo não foi, não. Às vezes que o Flamengo ganhou, o Flamengo sempre decidiu mais em casa do que fora. 81 não conta, falando das três campanhas em que chegou à final recente. Nas três, 2019 foram duas em casa, duas decisões em casa, Emelec e Grêmio, uma fora. No Renato, se não me engano, foi tudo em casa. Não, só o Barcelona de Guayaquil fora na semifinal, que o segundo jogo foi em Guayaquil. E 2022 também. Acabou sendo a melhor campanha, porque foi a segunda melhor, o River foi a melhor e o River foi eliminado logo nas oitavas pelo próprio Vélez, que depois fez a semifinal com o Flamengo. E aí o Flamengo ficou como melhor campanha e acabou decidindo quartas e semifinal também em casa, né? Então, assim, essa mentalidade de empurrar com a barriga a fase de grupos tem que mudar. Não garante nada, mas é uma vantagem. O Flamengo decidir no Maracanã é uma vantagem. Sempre vai ser. E, novamente, o Flamengo falhou nisso. Sabe-se lá quem vai enfrentar na próxima fase e vai decidir fora de casa. Já resolvido. Vai estar no pote 2, não tem jeito. Então, assim, é essa mentalidade que tem que mudar, né? Não adianta discutir nenhuma outra coisa antes dessa. A mentalidade foi o que o Felipe falou. Aprendizado foi: todo jogo é importante de Libertadores. Todo jogo tem que ser levado a sério. O adversário que está ali ou foi campeão ou foi campeão de alguma coisa, né, de uma taça e tal, dependendo do regulamento de como cada país classifica os seus times, ou ficou bem colocado no seu campeonato. Então não dá para entrar com essa postura. O que o Flamengo fez ontem nem foi questão de postura blasé. Ontem eu acho que foi muito mais emocional mesmo. A responsabilidade, todo o favoritismo, toda a obrigação de conseguir o resultado. Não sai o gol ali no início, o time começa a se perder. Começa a se perder emocionalmente, começa a ficar com muita pressa, com muito desespero, e a torcida no estádio também muito ansiosa e tal, querendo fazer o terceiro gol antes do primeiro. Então isso tudo contaminou, mas isso também tem que ser trabalhado. Tem psicólogo lá, né? Tem pessoas trabalhando para tentar melhorar isso, e os próprios jogadores também. Até buscar um auxílio particular, terapia, etc. Enfim, é uma questão para mim, a questão da mentalidade vem antes de tudo. E aquilo que aconteceu nos últimos, ali nos acréscimos, o time, o Bruno Henrique calmo demais, atrasando um contra-ataque, e o resto do time em pânico, correndo igual barata tonta e tal, e daqui a pouco parecem dois jogadores do Tátira de cara pro Rossi. Aquilo ali não pode acontecer mais de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Seria um gol ridículo e seria uma eliminação assim, considerando o contexto, seria a mais vexatória da história do Flamengo. Capacidade de investimento, a facilidade do grupo e tal, nada seria parecido com aquilo se fosse eliminado. Tomar um gol do time eliminado com 0 pontos, o time ia fazer o primeiro ponto em cima do Flamengo no Maracanã, seria o vexame dos vexames. O Rossi salvou o Flamengo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.